Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o tempo desacelere. Porque este não é apenas um vídeo, é um estado de presença, um convite para observar o masculino em sua forma mais natural, crua e honesta. Aquela que não pede permissão para existir, que não se molda a expectativas artificiais, que não se esconde atrás de filtros ou padrões impostos, mas se revela no corpo vivido, na pele marcada pelo tempo, nos pelos que crescem livres sobre o peito, os braços, o abdômen, desenhando mapas únicos de história e identidade, porque cada fio carrega experiência, cada textura guarda memória, cada sombra criada pela luz sobre o corpo conta algo que palavras jamais conseguiriam traduzir completamente. E é justamente nessa linguagem silenciosa que mora a verdadeira força. Aquela que não grita, não performa, não implora atenção. Apenas ocupa o espaço com firmeza tranquila. Como um homem que conhece seu próprio peso no mundo e não precisa provar nada a ninguém. E enquanto ele se move lentamente, consciente de cada gesto, de cada respiração profunda que expande o peito e faz os pelos se moverem quase imperceptivelmente, você percebe que existe algo hipnótico nesse ritmo calmo, algo que prende o olhar e acalma a mente, porque a masculinidade real não acelera, ela sustenta, ela permanece, ela cria presença. E presença é o que mais falta em um mundo que corre sem sentir. E observar esse corpo masculino natural é como assistir a uma meditação em movimento, onde cada detalhe importa, onde a postura fala de segurança, onde os ombros largos não simbolizam arrogância, mas proteção, onde o peito peludo não é excesso, mas identidade, onde os músculos não existem para exibição, mas como consequência de disciplina, esforço e constância. E quanto mais você observa, mais percebe que não é apenas o corpo que chama a atenção, mas a energia que emana dele. Uma energia quente, densa, silenciosa, que preenche o ambiente sem invadir, que se faz sentir, mesmo de qualquer palavra ser dita. Porque homens assim não precisam anunciar quem são. Eles são reconhecidos pela forma como caminham, pela maneira como ocupam o espaço, pela calma no olhar, pela ausência de pressa. E existe algo profundamente fascinante nisso. Algo que toca um instinto antigo quase esquecido, um reconhecimento de que o masculino não foi feito para ser domesticado, polido ou suavizado até desaparecer, mas para ser inteiro, com força e sensibilidade coexistindo no mesmo corpo, no mesmo gesto, na mesma respiração. E quando a luz desliza pela pele, criando contrastes entre os pelos e os músculos, entre sombra e volume, você entende que beleza não é perfeição, é verdade, é coerência entre o que se é por dentro e o que se manifesta por fora. E o Harry Club nasce exatamente desse entendimento, dessa celebração do corpo masculino como ele é, vivido, sentido, real, sem vergonha, sem culpa, sem necessidade de aprovação, porque aqui o natural não é algo a ser corrigido, é algo a ser honrado. E cada instante desse vídeo convida você a desacelerar junto, a respirar junto, a sentir junto, a perceber detalhes que normalmente passam despercebidos, como o peso de um silêncio bem sustentado, como a intensidade de um olhar firme, como a poesia que existe no simples ato de existir plenamente no próprio corpo. E talvez seja por isso que esse tipo de presença cause tanto impacto, porque ela lembra algo essencial que foi esquecido. Lembra que a masculinidade verdadeira não está em exageros, mas na consistência, não está em barulho, mas em profundidade, não está em tentar impressionar, mas em permanecer fiel à própria natureza. E enquanto você continua assistindo, quase sem perceber o tempo passar, algo começa a se reorganizar dentro de você. Como se esse ritmo mais lento, mais consciente, mais enraizado despertasse uma sensação de segurança, de reconhecimento, de pertencimento. Porque no fundo todos sentimos falta do real, do que não foi fabricado, do que não tenta agradar a todos. E esse corpo masculino natural, com seus pelos,
sua textura, sua presença firme. Funciona como um espelho simbólico dessa verdade. Lembrando que não há nada de errado em ser quem se é, que não há nada de excessivo em existir plenamente, que não há nada de antiquado em honrar a própria natureza. E assim o vídeo continua, não como algo que se consome rapidamente, mas como algo que se experimenta, que se sente, que se deixa entrar devagar, respiração após respiração, pausa após pausa. Porque o Harry Club não é sobre espetáculo, é sobre estado de ser, é sobre presença, é sobre criar um espaço onde o masculino pode simplesmente existir sem ser julgado, editado ou reduzido, um espaço onde a força é silenciosa, a sensualidade é sutil, a beleza é honesta. E o tempo finalmente desacelera o suficiente para que você possa sentir tudo isso acontecendo, não apenas com os olhos, mas com o corpo inteiro, com a respiração inteira, com a atenção inteira. Até que fique claro que este vídeo não é apenas sobre homens peludos, corpos fortes ou estética masculina, mas sobre algo muito mais profundo, a reconexão com o que é real, com o que é vivido, com o que não precisa de explicação, apenas de presença. E enquanto o tempo parece desacelerar, você percebe que a verdadeira atração nasce da calma. Não é pressa, não é excesso. É a segurança silenciosa de quem conhece o próprio corpo e respeita o próprio ritmo. Cada respiração dele ocupa o espaço com firmeza. Cada pausa diz mais do que qualquer discurso. O masculino real se manifesta assim, sem esforço, sem espetáculo, apenas presença. Há algo profundamente humano na textura do corpo natural. Os pelos acompanham os contornos, revelam caminhos, criam sombras que mudam com a luz. É uma beleza que não foi planejada para agradar. E exatamente por isso é tão marcante. O corpo conta histórias sem abrir a boca. Histórias de disciplina, de paciência, de escolhas repetidas dia após dia. Ele se move com consciência. Nada é rápido, demais. Nada é exagerado. O gesto simples carrega intenção. A postura comunica equilíbrio. O olhar não busca aprovação, oferece verdade. É o tipo de energia que transforma o ambiente sem precisar dominá-lo. Uma força tranquila que inspira respeito, curiosidade e admiração. E quanto mais você observa, mais entende, não é o tamanho dos músculos que define esse homem, mas a forma como ele ocupa o próprio espaço. Há conforto em sua presença. Há estabilidade. Há algo que acalma e ao mesmo tempo desperta. O masculino que não precisa provar nada cria conexão natural com quem está por perto. O silêncio entre vocês não é vazio. É denso, carregado de significado. É ali que a intensidade mora. Não no barulho, mas no intervalo. Não no excesso, mas no controle. A verdadeira masculinidade se revela quando a força encontra serenidade e o corpo encontra propósito. Esse é o convite. Desacelerar, sentir, perceber. Reconhecer a beleza do que é real. Celebrar o corpo vivido, a energia honesta, a presença inteira. Porque no fim, o que permanece não é a aparência, é a sensação que fica quando alguém passa e deixa um ambiente diferente. E é exatamente isso que define o homem autêntico, ele não chama atenção. E conforme o tempo passa, você percebe que não é apenas o corpo que prende sua atenção, é o que ele transmite. Existe uma segurança rara em alguém que se aceita por inteiro. O modo como ele se mantém firme, como respira com profundidade, como ocupa o espaço sem tentar dominá-lo, revela uma masculinidade madura, consciente, tranquila. É o tipo de presença que não cansa, não invade, não força, apenas permanece. Os pelos que cobrem o peito e os braços não são excesso, são identidade. São parte da história que ele carrega. Cada fio representa tempo vivido, experiências acumuladas, momentos em que ele escolheu continuar mesmo quando seria mais fácil parar. O corpo não mente, ele guarda tudo, e quem observa com atenção consegue sentir isso mesmo sem entender racionalmente.